Aí galera, tudo bem? Matheus Lola aqui, chegando para mais um vídeo no canal, né? Filme Forte. E hoje eu vou falar sobre um assunto assim que eu já cheguei a falar, mas gostaria de aprofundar mais nesse assunto intelectual. Eu tava revendo, né, o filme do Brasil Paralelo, que é o 1964 entre armas e livros. E eu consegui ter uma boa reflexão sobre os erros dos militares naquela época, do regime militar, ou a ditadura militar, né, conhecida pelos lacradores, e regime para quem fala da história de maneira verídica. E acabou que a gente revendo o filme, né, eu pude ver que os erros dos militares da época de 64, 85 são os mesmos erros dos militares do atual governo. Você consegue ver muitas similaridades no positivismo do Augusto Comte. É isso aqui que eu gostaria de falar. Militares positivistas. Esse seria um tema muito interessante e profundo que a gente tem que falar, porque muitas pessoas não entendem bem o que é o positivismo e como que ele influencia na política e nas nossas vidas, principalmente não só na política, mas na cultura brasileira. Desculpa, gente. É o seguinte, vendo o documentário, né, também é do Dr. Mauro Abranches, tem até o livro que é o 1964 do Mauro Abranches, que eu já li, um livro espetacular, fala da polícia, né, tchecoslováquia, que é STB, né, a STB, influenciando. Eles focam mais na STB, eles falam, até chegam a falar que tem algumas coisas falando da KGB, né, e de outras organizações comunistas, entendeu? De Cuba também, da China, mas o foco deles é na STB e a influência delas dentro do governo de Jânio Quadros e Jean Goulart. Mas esse não é o assunto. O assunto é o seguinte, que os militares eles acabam assumindo, né, o poder em 64, depois, né, da questão de todo o aparelhamento das guerrilhas, que a esquerda fala, mas a guerrilha ela foi importante para poder lutar contra o golpe. Mentira, as guerrilhas urbanas já aconteciam desde 1963. Se você vê os documentos dos arquivos do serviço secreto da STB, que é a polícia da Tchecoslováquia, ela fala bem claro que a esquerda, através dessa polícia comunista da Tchecoslováquia, já estava já tinha alguns militares do lado dela, já tinha dominado o Congresso, já tinha dominado também o poder executivo, com bastantes infiltrados. Era aquele sistema que eles faziam que tinham uma organização muito boa. A organização deles era o seguinte: nós precisamos de um militante ativo, nós precisamos do cara que vai ser só o boi de piranha, que é o cara que a gente vai contratar, tipo assim, como se fosse um bico. Ele vai pegar a nossa informação e vai seguir tudo que a gente vai falar, e ele vai acabar ajudando a causa sem saber. E nós precisamos de armamento, né? Tanto é que o Brizola, né, faz a organização, faz aquela organização, né, financiado pelo Fidel Castro, com R$ 1 milhão que o Fidel Castro deu para o Leonel Brizola, para que o Leonel Brizola pudesse ir para as Ilhas Camponesas, né, para fazer a guerrilha camponesa. E é o seguinte, por que eu estou fazendo esse paralelo com a história do regime militar, com os militares que estão atrapalhando o governo Bolsonaro, entendeu? E estão destruindo a vertente conservadora? Porque se a gente parar para fazer uma análise profunda, o que está acontecendo agora já aconteceu na época em 68. Quando os militares tomam o poder com apoio popular, com apoio da grande mídia, com apoio da igreja, eles tinham a promessa, através do Castelo Branco, né, de que eles só ficariam apenas um mandato e depois iria haver as eleições diretas. A eleição seria na época entre o Carlos Lacerda e o Juscelino Kubitschek, após o mandato, né, do Castelo Branco. Mas não foi o que aconteceu, porque existiu uma ala mais radical, que era a ala do Médici e do Costa Silva. E foi essa ala que fez os atos inconstitucionais mais rigorosos
contra os direitos políticos. Inclusive, cassaram os direitos políticos do Carlos Lacerda, que, para quem não entende, é como se fosse uma espécie de Bolsonaro, mas muito melhorado. Era um conservador, um jornalista conservador que lutou contra o comunismo, lutou contra o Vargas, contra todo seu movimento fascista, coletivista. Esse era o Carlos Lacerda. Se você quiser saber mais, até recomendo para você ver o filme do Brasil Paralelo, Entre Armas e Livros, e para você ver o documentário também do Brasil Paralelo, da era Vargas. É muito importante nós sabermos o impacto que o Vargas fez e a tentativa de assassinato, né? O Vargas tentou matar o Carlos Lacerda por ser um conservador, lutando contra o movimento que o Vargas adorava, que era o movimento socialista. O Vargas tinha essa aproximação, né? Um pouco com a Cuba, com a União Soviética, e depois eles deixaram de lado e acabou apoiando a Alemanha também. Porque, para quem não sabe, o Vargas, no momento da guerra, né, você tinha o lado ocidental, né, e você tinha um movimento que era o eixo, né, tinha o eixo, desculpa, não era o lado ocidental, que isso era uma parte. Você ou ficava do lado dos Estados Unidos, do bloco dos Estados Unidos, ou ficava do lado da Alemanha. O Vargas fez com que o Brasil ficasse ao lado da Alemanha, ou seja, ele sim é um fascista. Então, ou um nazista, como vocês gostam de falar. Mas esse aqui não é só um conhecimento geral. O que aconteceu? Da mesma forma que os militares caçaram os direitos do conservador Carlos Lacerda e do Adhemar de Barros, de todos os outros conservadores, ou seja, ele fez com que vamos governar tudo de maneira técnica e pragmática, técnica e científica. Esse bagulho de polarização, discussão política, ideológica, isso é brega. Isso não vale de nada, não serve. Temos que jogar isso para escanteio. Bem, se você analisar essa medida dos militares e a medida dos militares que estão no governo, do general Ramos, do general Santos Cruz, Hamilton Mourão, você vê que eles falam: nós não temos que ficar discutindo ideologicamente com a esquerda, nós temos que unir todos eles e temos que agir de maneira técnica e pragmática. Olha a repetição, é o positivismo de Augusto Comte. Os militares, quando você fala com os militares, é engraçado que quando você fala com os militares sobre positivismo, eles falam: mas eu não acredito em positivismo, não, eu nunca ouvi falar nisso. Augusto Comte, ele dizia o seguinte, que a verdadeira história seria contada por escritores mortos, ou seja, os escritores mortos iriam fazer a verdadeira história e nenhum dos seus seguidores iriam lembrar ele. Então, os positivistas principais são aqueles que nem conhecem do positivismo, mas já foram influenciados pela estrutura educacional que tiveram dentro do clube militar, né? Desde a época do absolutismo que tinha no Brasil. Não era bem um absolutismo, da monarquia que nós tínhamos, constitucional, constituinte aqui, da derrubada através de um golpe militar, aí sim, um golpe militar em cima da monarquia de Dom Pedro II, que acabou culminando essa porcaria de república e democracia que nós temos aqui no Brasil. Enfim, então você vê que os militares não aprenderam com a história, que quando eles querem governar através de apenas pessoas técnicas que têm curso superior, pessoas que elas conhecem determinado assunto, mas não quer combater a política cultural que é revolucionária e socialista, que ela acha que vai ter um resultado, e não vai ter. Os militares, quando eles fizeram o ato constitucional, né, em 68, e que derrubaram o Adhemar de Barros e o Carlos Lacerda, o que eles fizeram? Eles acabaram com todo o movimento do povo, né, o movimento conservador, que era o movimento do povo na época, e deixaram os comunistas crescerem dentro do quê? Dos editoriais, do jornal, da matéria moral e cívica, que eles falaram aquela política da panela de pressão, né? Vamos acabar com os comunistas guerrilheiros e vamos deixar os comunistas menos radicais tomar conta dos radicais. E aí, o que deu? Você vê que no final do regime militar, um único regime foi eleito, que foi um regime de esquerda. Olha a porcaria que um positivismo, aquela ideia de... Para quem não sabe, como voltando, positivismo
é um movimento, né, uma ideologia feita pelo Augusto Comte, onde Augusto Comte acreditava que não existe ideias políticas, o que existe são ideias, o governo tem que ser governado por técnicos e cientistas, ou seja, se o cara ele é técnico, se o cara ele tem um conhecimento específico numa área, ele já é espetacular para fazer uma gestão política. Esquece todo o conhecimento dele cultural, o conhecimento dele sobre livre mercado, sobre conservadorismo, sua moral, não importa. Ele pode ser o cara mais amoral do mundo, mas se ele tiver um conhecimento técnico, ele já é maravilhoso. Se fosse seguir nessa lógica, o Brasil seria muito bom, porque, para quem sabe, FHC não é sociólogo e olha a merda de governo que ele fez. É um absurdo. Então, essa questão do positivismo está impregnado na gente, por isso que eu faço críticas muito duras aos militares atuais. O que eles estão fazendo? Eles acabaram com o Weintraub, o ministro da Educação, que é um conservador, um principal ministro do governo Bolsonaro. Eles destruíram, estão querendo derrubar o Salles e estão querendo derrubar o Pazuello, que são os mais alinhados com o presidente. Então você vai fazendo essas análises e vai mostrando que esses militares, Ramos, são os mesmos imbecis, têm a mesma mentalidade imbecil dos Médici, Costa e Silva, que vão entregar o governo, vão entregar o Brasil para os socialistas novamente. Por quê? Porque estão sendo influenciados pelo Augusto Comte desde a época do Império. Esse é o meu questionamento aos militares. Por isso que eu fiz aquele vídeo. Generais só atrapalham o Bolsonaro. E essa reflexão que tem que ser feita, né? Você tem que estudar, analisar a história, ver o que aconteceu, ver que para você combater uma cultura, você precisa de uma outra cultura boa, que é, no caso, o conservadorismo. A estratégia da ditadura do proletariado, ela não conseguiu vingar com o fim da União Soviética. Aí, o que aconteceu? O grande escritor George Lucas, o escritor esquerdista George Lucas, ele falou, não, nós não vamos conseguir alcançar os proletariados. O que nós precisamos? Alcançar o lumpeproletariado. É uma nova ordem. Para nós conseguirmos fazer a revolução, teremos que destruir o cristianismo, teremos que destruir a moral judaico-cristã. E foi isso que eles fizeram. Então, se desde a época de 70, George Lucas e toda a esquerda ela se reinventou para poder pegar as suas ideias de ideologia de gênero, racista, feminista, homofóbico, toda essas cartilhas que são cartilhas gramscistas, o Brasil como principal país onde o gramscismo ele é tratado de uma maneira incrível, só no Brasil, que o Brasil é um país totalmente gramscista. Então, acabou que nós temos que enfrentar essas dificuldades. Se hoje o Bolsonaro não consegue avançar sua agenda conservadora e liberal, é pelos mesmos erros dos militares atuais que querem fazer como os outros militares. Vamos eliminar todos os políticos, os ministros ideológicos, lembrando que o conservadorismo é um movimento que é contra a ideologia, entendeu? Ele é contra a ideologia. Então, aí eles falam, mas temos que tirar todos esses caras opressores que falam bem da família, que falam contra o bandido. Vamos tirar todos esses caras e vamos deixar só técnicos. Não importa se o cara apoia a agenda da ONU 2030, se o cara apoia aborto, se o cara apoia ideologia de gênero. Não, que se foda. Ele tem que ser técnico, pragmático e maravilhoso e lindo. Quanto que tá aí? Não sei.